A gente volta agora a falar da PEC da imunidade parlamentar, que deve ser votada ainda hoje. Ritmo aceleradíssimo lá no Congresso Nacional. Sobre isso, a gente vai chamar o advogado de Direito Eleitoral e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, Renato Ribeiro de Almeida. Eu agradeço a sua participação. Essa medida vai abrir brechas para os parlamentares cometerem crimes e não terem punição? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos assistem pela CNN. Na verdade, é uma situação muito inusitada, chama muita atenção pela velocidade que esse projeto de emenda à Constituição está sendo veiculado na Câmara dos Deputados. Muitos projetos, inclusive outras PECs, demoram anos na tramitação pelas diversas comissões e esse caso está sendo colocado em votação muito rapidamente. E a população tem entendido que isso, de fato, sim, infelizmente, pode ser uma brecha para a impunidade. Nós sabemos o quanto é importante que se haja a imunidade parlamentar. Todo país democrático tem a imunidade parlamentar garantida, porque a imunidade parlamentar ela protege deputados conforme as suas manifestações. Só que do jeito que está sendo colocada e com a pressa que está sendo colocada, quando o deputado Daniel Silveira e também a deputada Flor de Lis tiveram aí dessabores por parte da Justiça, esse processo está sendo julgado e está sendo entendido, infelizmente, como uma forma de impunidade. Doutor Renato Ribeiro de Almeida, a gente volta já já, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente retoma aqui com a participação da Renata Agostini essa entrevista a respeito aí da chamada PEC da imunidade, que alguns já estão chamando de PEC da impunidade. Vamos aprofundar esse assunto daqui a pouquinho. Visão CNN volta já já. A gente volta agora a conversar com o advogado Renato Ribeiro de Almeida, ele que é especialista em direito eleitoral. A gente fala sobre a PEC da imunidade que está sendo votada, está prevista para acontecer a votação hoje no Congresso Nacional. Eu já chamo então agora a Renata Agostini para participar da entrevista. Renata, sua pergunta. Doutor Renato, boa tarde. Um dos pontos que está causando bastante polêmica, está chamando bastante atenção, é a decisão dos parlamentares de incluir nesse texto, no caso de uma prisão, o parlamentar, então, não ficaria sob a guarda da Justiça, mas sim detido num espaço específico designado pela própria Câmara, pelo próprio Parlamento. Na visão do senhor, é apropriado esse tipo de medida? Também seria um privilégio? Eu penso que essa medida, Renata, boa tarde, ela não é apropriada, porque ela cria mais um sentimento na população, na sociedade brasileira, de privilégios. Já se falou-se tanto sobre foro privilegiado, sobre se combater privilégios, e agora volta tudo para trás, nós voltamos ao nosso passado, concedendo privilégios no caso de parlamentares que porventura venham ser presos, como é o caso, inclusive, do deputado Daniel Silveira. Então, é uma questão bastante chata, e, inclusive, essa PEC ela tem outros pontos que são bastante questionáveis, vamos dizer assim, como é o caso, inclusive, da interferência da própria lei da ficha limpa. Logo no começo, se pretende alterar, sem que se deixe isso muito claro para a população, a própria lei da ficha limpa. Exatamente, era essa a minha pergunta, que eu gostaria que o senhor se aprofundasse a respeito disso, porque a sociedade considerou a lei da ficha limpa como uma conquista para evitar que pessoas que já tenham condenações possam se candidatar e, portanto, depois terem que, a gente ter que lutar para retirar uma pessoa que eventualmente tenha esse mandato indevidamente. O que o senhor acha dessa modificação, então, com relação à lei da ficha limpa? Essa modificação ela está bem sutil nessa proposta de emenda à Constituição. Lá no artigo 14 se coloca que, e é bom que a gente, para entender, nós pensemos um pouco como é que era a situação no passado. Todos nos lembramos que muitas vezes o deputado ele era processado no Conselho de Ética, ou então o senador no Conselho de Ética, na Comissão de Ética da Câmara ou do Senado,
Daí, às vésperas desse processo ir a julgamento pelo plenário, em que ele poderia ter o mandato cassado, o sujeito simplesmente ia lá e renunciava ao próprio mandato, dizendo, olha, não quero mais ser, estou renunciando, e o processo era arquivado e morria por aí. A lei da ficha limpa, ela avança dizendo, olha, se o parlamentar já tem contra si uma representação no Conselho de Ética, como, por exemplo, quebra de decoro parlamentar, que é o caso do deputado Daniel Silveira, e esse parlamentar, sabendo que pode perder o mandato, vai lá e renuncia, também, nesse caso, hoje, com a lei da ficha limpa, o sujeito se encontra inelegível, dizendo, olha, ele só está querendo encontrar uma forma de fugir dos problemas. Com essa PEC, isso volta tudo para trás. A pessoa pode renunciar, então imagine, o deputado Daniel Silveira renunciaria ao mandato dele nesse momento e voltaria a ser candidato em 2022 sem nenhum problema, já que há contra ele já um processo por quebra de decoro parlamentar. Zera a vida, né, Renata? Doutor Renato, a gente fala muito sobre o timing da discussão desse projeto, que não é o ideal, o país com diversas urgências, mas analisando o que tem aí nessa proposta que o senhor já se debruçou, há algum aspecto que o senhor entende que é meritório, que seria um avanço, de fato, caso o parlamento aprove? Eu penso o seguinte, o assunto da imunidade parlamentar é um assunto caro e importante a todos os brasileiros. Isso faz parte, é um pilar da democracia, porque o parlamentar ele tem que ter direito a expressar as suas opiniões. E nós vivemos recentemente um regime militar que isso não acontecia com a abertura que nós temos hoje. Então é importante que o parlamentar tenha consigo a possibilidade de manifestar as suas opiniões, as suas ideias, até porque ele representa um setor importante da sociedade. Só que isso, Renata e Carla, não é um salvo-conduto para a prática de crimes. O que aconteceu no caso do Daniel Silveira é que ele extrapolou e muito, falou em agressão, inclusive física, a ministros do Supremo Tribunal Federal, que são membros de outro poder. Então, é claro que aí ele ultrapassou uma fronteira do que é possível e aceitável. Deixa de ser uma crítica, ainda que seja uma crítica contundente, uma crítica ácida, deixa de ser isso e passa a ser algo criminoso. Então, a imunidade é um assunto importante, a gente tem que debater a imunidade, mas não com essa pressa, não com esse atropelo, não fazendo isso no final de semana para votar ainda durante essa semana. Não faz nenhum sentido. Nós estamos no momento de pandemia, nós temos problemas econômicos e sociais muito graves. E lembrando que a temática da imunidade parlamentar, ela já foi objeto de outra emenda à Constituição em 2001. A emenda constitucional 35, lá de 2001, já alterou a Constituição de 87. Então, quer dizer que há 20 anos nós já falamos disso numa Constituição que é mais longa. Então, sempre que tem um problema, que um parlamentar é preso, cria-se essa discussão, dá a impressão que o Congresso Nacional, na verdade, está tentando si próprio blindar os seus membros para eventuais problemas. É claro que nós podemos discutir se há excessos. Eu até concordo que em alguns casos de busca e apreensão em gabinetes de parlamentares, algumas atividades espetaculares por parte da polícia, por parte de alguns membros, isso não é muito legal numa democracia, mas não é, volto a dizer, um momento de se fazer uma blindagem, se discutir tão rapidamente um assunto de imunidade, porque, é claro, a população e muita parte do pessoal do próprio direito, dos estudiosos do direito, entendem isso como uma tentativa totalmente infeliz de gerar impunidade, ou pelo menos a sensação de impunidade. Muito obrigada, doutor Renato Ribeiro de Almeida, advogado de Direito Eleitoral, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, pela sua participação aqui conosco no Visão CNN. Uma boa tarde. Boa tarde a todos da CNN e a você, Carla e Renata. O Senado